É a história de um menino que estava perdido e ele procurava uma casa. E nessa sua busca ele vai encontrando amigos ao longo do personagens ao longo do caminho, com os quais ele vai estabelecendo diálogos de aprendizado, de sabedoria de vida. Ele descobriu, através da sua amiga toupeira, que para chegar até a casa ele precisava seguir o curso do rio. E assim então ele vai seguindo a sua estrada, o seu caminho, a sua busca de encontrar a felicidade. Nós vamos então para o trechinho de hoje e, como o padre já disse, você precisa prestar bastante atenção, até mesmo para fazer aí já um teste. Se você descobre qual dos pensamentos é o principal e que o padre vai refletir com você no dia de hoje. Acompanhe com atenção. Que linda manhã. Vamos continuar! Opa! Você tá rolando. Parece uma bola de neve. Não, uma bola topeira. Uma topeira de neve. Para de rolar. Minha nossa! Ai, meu Deus, não. O rio. Cuidado! Segura minha mão! Ah, não! A raposa! Não! 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 Obrigado. Obrigado. A raposa voltou. Será que ela vai acompanhar a gente? Espero que sim. Vai ver, ela também tá perdida. Eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Sei que eu me sinto. Eu sei como é uma casa. Sabe? Sei. Tem paredes, um telhado, um sino em cima da porta e bolos em todas as janelas. Eu acho que isso é uma loja de bolo. E não pode ser um tipo de casa? Não podemos morar numa loja de bolo. Ué, e por que não? Eu acho que uma casa é um lugar quentinho, com gentileza e luzes. Muito bem, deu para você perceber aí qual a reflexão do dia de hoje, sim ou não? Interessante, né? A casa, né? O conceito da casa. Para a topeira, a casa era uma casa de bolo. Tudo para a topeira é bolo, né? Então a perspectiva de vida dela está muito assim no comer, né?
Porque a casa representa a felicidade. Então, para muitas felicidades, para muitas pessoas, a felicidade pode se reduzir a isso. É claro que não é, mas no olhar dela, na perspectiva de vida dela, era isso, a felicidade. Então, a melhor casa seria uma padaria. E o menino? Então, o menino vai dizer que a casa para ele deve ser quentinha, ter muita gentileza e luzes. Então, para ele, a felicidade está aí. Será que ele vai encontrar? Eis a questão. Pegando o final da história de ontem, para a gente entender a de hoje, tem que entender a de ontem. Você se lembra? A raposa caiu numa armadilha. Ela estava presa e iria morrer. E ela é salva pelo bichinho, pela toupeira. E naquele momento que a toupeira se aproxima, ela avança, mas como está presa, está amarrada, não consegue fazer nada. E ela vai dizer: se eu não tivesse preso, eu te mataria. E aí a toupeira vai responder: se você continuar presa, você morre. E ela foi lá e roeu a corda e livrou, salvou a raposa. E ela ficou desconcertada, e aquilo mexeu tanto com ela, ela saiu correndo, fugida, né? Mas aí está o ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. É aquilo que o padre dizia ontem, não é? Quando você é amado, quando não tinha motivos para ser amado, isso é transformador. Isso te transforma, isso te impacta. Quando você não deu motivos para a pessoa te amar e mesmo assim ela chegou e te amou, isso causa em nós um efeito extraordinário de conversão, de cura, de gratidão. Então é isso que nós podemos perceber que acontece também na nossa vida. A raposa viveu isso. Por que hoje ela salvou a toupeira? Porque ela permitiu que aquele gesto de ser salva, de ser amada quando não merecia ser amada, a transformasse. Fizesse mudar alguma coisa dentro dela, a ponto de ir contra os seus próprios instintos. E aí está. O que pode nos levar a ir contra os nossos próprios instintos? Um bem maior, um valor maior. E assim a gente vai compreendendo essa dinâmica de Deus na nossa vida. Porque Deus é assim conosco. Porque Deus agiu e age assim conosco. Porque Ele nos amou quando você não merecia ser amado. Ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Essa é a realidade. Ele se fez nosso amigo como quando éramos seus inimigos. E na cruz Ele nos amou e nos resgatou. Nos resgatou de tudo aquilo que poderia nos condenar. E quando nós vivemos essa experiência de sermos amados quando nós não merecíamos ser amados, então a gente vive essa transformação interior e a gente passa a querer o quê? A dar isso para as pessoas também, a viver essa dinâmica do amor. Vai e faz o mesmo, disse Jesus. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Isso é o que vos ordeno, isso é o que vos mando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar aquele que não merece ser amado. Eis
o aprendizado que o cristianismo nos traz. Eu me lembro de uma história, né, acontecida lá nos Estados Unidos. Assim, para resumir bem, né, a mulher tinha um filho adolescente, se envolveu com drogas, e aí esse submundo, né, das drogas é terrível, e o filho dela foi morto numa espécie de acerto de contas com os traficantes lá do bairro onde ela morava, e foi morto por um outro adolescente. E aí então aquela mulher, com a sua dor profunda, né, de perder o seu único filho para as drogas, para o tráfico, e ela foi no julgamento do assassino, porque lá nos Estados Unidos o adolescente também vai para a cadeia e paga, né, e aí esse adolescente foi condenado a não sei quantos anos de cadeia, de prisão. E aí no dia que saiu a sentença, ela se aproximou dele, olhou nos olhos dele e disse para o assassino do filho: eu vou te matar. Ele assustou assim, né, mas não disse nada e guardou aquilo: eu vou te matar. O tempo foi se passando e aquele menino, aquele preso na cadeia, não tinha família, não tinha quem lhe visitasse. E a única pessoa que começou a visitá-lo foi justamente essa mulher, a mãe que perdeu o filho. Ela visitava uma vez por mês, depois passou a ser a cada 15 dias, levava alguma coisinha, né? Inicialmente aquela visita assim meio, né, distante, aquela coisa assim, mas ela compadecida porque o rapaz não tinha ninguém. Até que ele cumpriu, né, muitos anos lá, e ela foi estabelecendo com ele esse relacionamento de proximidade. Quando ele recebeu a liberdade, ele não tinha para onde ir. A mulher disse: olha, tem um quartinho no fundo da minha casa, uma edícula, se você quiser ficar lá por uns tempos. Ele aceitou. E ela com o tempo arrumou um trabalho para ele, e ali foi, né, ela foi se aproximando, até que um dia ele passou a morar dentro da casa dela. Até que chegaram ao ponto que ela tinha um relacionamento com esse rapaz como se fosse filho dela, mas esse rapaz era o que matou o filho dela. Mas esse rapaz se transformou em uma pessoa trabalhadora, em uma pessoa correta na vida. Até o dia que essa mulher chegou, olhou nos olhos dele e disse: você se lembra do que eu te falei no dia da sua sentença? Ele disse: lembro, como se fosse hoje. A senhora olhou nos meus olhos e disse: eu vou te matar. Ela sorriu para ele e disse: eu consegui. Aquele rapaz não existe mais. Hoje você é outra pessoa. Cumpri a minha missão. Veja, aquela mulher tinha todos os motivos, humanamente falando, possíveis de odiá-lo e de querer vingar-se para o resto da vida, mas ela entendeu: de que isso vai adiantar? Eu já perdi um, o que adianta matar outro? Eu vou salvá-lo. Essa será a minha vingança. Eu vou matar esse homem velho que existe nele, que talvez não teve uma oportunidade, não teve uma família, não teve valores. E assim o amor. O amor transformou, curou e salvou um ser humano. Claro, é uma história forte, mas que nos ajuda a compreender essa realidade. Seguindo a nossa reflexão, o mais importante, o ensinamento de hoje é o quê? Ele diz assim, é quando o menino diz: olha, a raposa, ela está seguindo a gente. Eu acho que ela também está perdida. E aí qual é a frase? Todo mundo se sente meio perdido às vezes. Eu sei que eu me sinto. Todo mundo se sente meio perdido às vezes.
Esse é o aprendizado que nós queremos tirar. Eu pergunto para você: você se sente meio perdido às vezes? Você já se sentiu meio perdido às vezes nesta vida? Quem não, né? Quem nunca? Todos nós, só você e a torcida do Corinthians e do Flamengo juntas. Essa é a realidade. Todos nós de vez em quando nos sentimos meio perdidos. E por quê? Porque isso é uma consequência do nosso estado existencial, que é o estado do pecado. O pecado nos rouba de nós mesmos, de quem nós somos chamados a ser. O pecado nos rouba da nossa essência. E assim, em diversos aspectos da nossa vida, muitas vezes a gente pode ir se sentindo perdido. É o pecado que nos leva a esta realidade. E é por isso que o Pai nos deu um Salvador. Quando a gente fala Jesus é o Salvador, mas Ele veio nos salvar do quê? Ele veio nos salvar justamente desta nossa perdição. Nós estamos perdidos, nós nos sentimos perdidos. Nós estamos nesse mundo e às vezes a gente não sabe o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Qual o sentido de tudo isso? Então é nesse sentido que o Pai nos dá o Filho. E é por isso que Jesus disse no Evangelho de domingo passado: eu sou o caminho. O que você mais precisa quando você está perdido é do caminho, é da estrada, é do rumo para você seguir. E é Jesus, o caminho que o Pai nos deu. Portanto, você que hoje se sente perdido, saiba, é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Se hoje eu te perguntasse, no que hoje você se sente perdido? Em qual aspecto da sua vida talvez te dá uma impressão que você está meio perdido? Será que é na vida pessoal? Talvez na vida familiar. Às vezes a gente se perde na vida familiar. Se perde no sentido de as coisas saem do prumo, saem da rota, saem do planejado. A gente se sente meio perdido nos nossos relacionamentos familiares. Talvez hoje você está meio perdido na sua profissão. E às vezes passamos por isso. Será que o que eu estou fazendo, será que o que eu estou investindo na minha vida, o meu tempo, é isso mesmo? Será que tudo isso faz sentido? Às vezes a gente pode se perder na vida de estudos. Você é estudante, você que se dedica, à escola, à faculdade, ao estudo autodidata, sei lá o quê. Você quantas vezes não se sentiu perdido? E às vezes a gente se perde na fé. Talvez hoje o aspecto que você mais se encontra perdido é na sua vida de fé. Confusão, sem saber mais no que acreditar. E aí, nossa amiguinha toupeira vem nos lembrar essa realidade. Todos nós nos sentimos meio perdidos de vez em quando. Então, eu digo para você, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nesse seu sentimento. Muitas pessoas talvez hoje estão vivendo essa mesma realidade que você. Mas aí vamos tentar se encontrar, Um ponto de partida, se a gente quer encontrar o sentido, a direção. É igual no mundo concreto que a gente vive. Quando você está perdido, hoje, Vamos falar de hoje que, 50 anos atrás isso não existia. Mas você está perdido numa rua, numa cidade, numa estrada, e aí você tem isso aqui.
né, que aqui dentro tem um negocinho chamado GPS. Isso resolve a nossa vida, viu, de vez em quando. O que é o GPS? Ele vai te mostrando por onde você tem que ir. Mas para que o GPS funcione, você precisa fornecer a ele duas informações. Sem essas duas informações, ele não vai te ajudar em nada. Você precisa oferecer para ele seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Ou seja, você precisa saber onde você está. E a pergunta que eu te faço hoje: onde você está? Se localiza na vida, se localiza na sua história de vida. Onde é que você está, afinal? Não estou falando geograficamente, estou falando existencialmente. Onde você está? Você precisa se encontrar. Então você precisa, o primeiro passo é esse. Mas você tem que saber onde você quer chegar. Qual é o destino? Você precisa fornecer no GPS o destino. Porque senão, qualquer destino serve, qualquer caminho vai servir e você vai continuar perdido. Você precisa ter a clareza de onde você quer chegar. Você já tem essa clareza? Você já sabe onde você quer chegar? Então você precisa usar o GPS. E qual é esse GPS para nós? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te mostrar. Vai por aqui, não vai por ali, não entra nessa, dá conversão à direita, conversão à esquerda, siga em frente. É na palavra de Deus que você vai receber ali as setas, as indicações, a sinalização de como você deve ir, como você deve agir, o que você deve evitar. É a palavra de Deus que vai ser a nossa bússola, o nosso GPS, para que a gente, seja qual for a situação em que você se encontra perdido, que você possa começar a encontrar um caminho. Então busque na palavra, na oração, na sua fé. Ela será essa estrela guia, que lhe levará, como levou os reis magos, até Jesus. Até aquele que é o nosso ponto de chegada, é o nosso destino.